Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia. Você acessa canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Maciel, endereço geral, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia referente ao dia 29 de julho de 2023, sábado, dia de Santa Marta, discípula de Jesus. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou exemplificando aqui, simbolizando. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta a recebeu em sua casa. Trecho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Oração do dia. Rezemos. Coloque a sua intenção. Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei por sua intercessão que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7 ao 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 24, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, 10º ao 11º. O refrão é o versículo 2º-A. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Repitamos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Contemplai a sua face e alegrai-vos.
e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Repitamos: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. Primeiro vamos aclamar com João capítulo 8, versículo 12. Depois proclamar com Lucas 10, versículos de 38 a 42. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor dos exércitos, haja urgentemente no Brasil. Vamos agora à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Andas inquieta é o título da reflexão da liturgia comentada de Santini, baseada em Lucas 10, versículos do 38 ao 42. Vamos então passar a esse comentário. Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Marta, atarefada na cozinha, preparando a refeição para o ilustre visitante. Duas modalidades de relacionar-se com Jesus: a vida ativa de Marta, a vida contemplativa de Maria, ação e oração. E as duas estão ocupadas a fazer o bem. Marta tropeça, no entanto, quando reclama, sentindo-se prejudicada, e tenta forçar a irmã a imitá-la. E de quebra ainda leva uma suave repreensão do mestre, que elogia a escolha de Maria. Ela escolheu a melhor parte. Vamos aqui a um comentário de Hans Urs von Balthasar. Ele diz: não é a hospitalidade afobada de Marta que ocupa o primeiro lugar, mas a palavra de Deus pronunciada por Jesus. Nenhuma obra realizada para Deus merece o dom da palavra. E esta é dada gratuitamente a Maria, porque ela está aberta e pode ouvi-la.
Na prática, não se vive só de coisas espirituais, como a oração e o jejum, as meditações e as pregações. Encarnados que somos, nós também precisamos de água e pão, bebida, comida, banho, remédios, escola, trabalho. Mas se a legítima tradição cristã nos ensina a espiritualizar as coisas materiais, isto é impossível para quem não se detém a ouvir o Senhor. A história da igreja está cheia de episódios que envolvem servidores, entre aspas, que desanimaram ou se corromperam em sua ação, apesar de bem intencionados, exatamente porque não encontraram o tempo de oração e meditação da palavra de Deus. Mesmo nas comunidades religiosas é comum que os membros não encontrem algum tempo para a oração comunitária, de tal modo assoberbados por suas atividades. Os autores espirituais chamam nossa atenção para a esterilidade, vejam só, da ação que não é iluminada pelo Espírito de Deus. Mas acaba se resumindo a esforço humano a partir de iniciativas pessoais que não correspondem às divinas intenções. É claro que o trabalho também é um caminho de santificação. A presença cristã nos ambientes de trabalho e de estudo, da família, na sociedade, é algo tão sagrado quanto a oração. No entanto, a sabedoria de São Bento aponta para o equilíbrio entre os dois polos. Ora et labora, reza e trabalha. A afirmativa minha ação já é oração, tão em moda no período pós-Vaticano II, está na raiz de muitos desastres humanos e espirituais. Em minha Betânia pessoal, que espaço reservo para Marta e para Maria? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Guardo vossa palavra no fundo do coração. Salmo 119, versículo 11. Vamos saber um pouco mais sobre Marta e outros santos deste dia. 29 de julho é dia então de Santa Marta. Tem aqui uma pesquisa que eu fiz no site revista.arautos.org. Marta, irmã de Lázaro e Maria. Jesus hospedava-se em sua casa de Betânia. Quando Jesus chegou para ressuscitar seu irmão, ela proclamou: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. João 11, versículo 27. Os irmãos Lázaro, Marta e Maria pertenciam a uma das melhores famílias de sua época, com muitos bens materiais, entre eles a confortável propriedade de Betânia, distante 3 quilômetros de Jerusalém. Uma passagem bíblica narra a presença de Jesus no local. Quando ia de Jericó para Jerusalém, fez uma visita àquela família unida a ele por estreita amizade. A moradia de Marta era um lugar aprazível e recolhido, próprio para o repouso. Como irmã mais velha, fazia as honras da casa a fim de proporcionar ótima acolhida ao Divino Mestre. Uma visita de categoria deveria ser servida pelos próprios anfitriões e não pelos empregados. Marta demonstra uma generosa hospitalidade ao receber Jesus, preparando-lhe a refeição. Ela mesma vai preparar a refeição e não os empregados. Olha que bonito e que interessante para a gente notar como era o costume da época. Maria estava inebriada diante da palavra do Senhor Jesus, enquanto Marta pensava em como alimentá-lo. São Bernardo diz que uma e outra receberam o verbo que é Jesus. Maria no espírito, Marta na carne. Contemplação e ação
No entanto, não são realidades excludentes. Contemplação e ação se unem, né? A perfeição está, pois, na junção entre contemplação e ação. Santo do dia 29 de julho. São Lopo, bispo, é do ano 478. Sendo monge da abadia de Lerins, foi eleito bispo de Troyes, na França. Defendeu a cidade contra os hunos e, junto com São Germano de Auxerre, combateu a heresia pelagiana na Bretanha. Santo do dia 29 de julho, Santo Olavo, rei e mártir, morreu no ano 1030. Olavo difundiu a fé e combateu a idolatria no reino da Noruega. Morreu atravessado pela espada dos seus inimigos. Santo Olavo II teve uma longa e acidentada existência, como a de outros santos fundadores da Idade Média. Foi um desses homens da destra de Deus, a quem a providência faz mercê de uma força especial para realizarem obras de caráter extraordinário. Este santo rei da Noruega tornou-se defensor da independência nacional, movido não por um patriotismo comum, mas por desejar a liberdade de seu país para a glória da Igreja, fazendo todo o possível para que sua nação fosse profundamente católica, aspirando aos bens temporais como meio para a glória de Deus e vitória dos interesses da Santa Igreja Católica. Se, como devemos esperar, a Noruega voltar algum dia ao grêmio da Igreja Católica, as tradições, os exemplos, as orações e o sangue de Santo Olavo terão, por certo, uma relação muito grande com essa conversão. Santo do dia 29 de julho, São Guilherme Pinchon, bispo, faleceu em 1234, pastor de Saint-Brieuc, na França. Brilhou por sua bondade e simplicidade e por defender os direitos da Igreja e de sua grei. Santo do dia 29 de julho, São Luís Martin, pai de família, morreu em 1894. Pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Levou uma vida matrimonial exemplar com sua esposa, Santa Zélia Martin. Santos do dia 29 de julho. Beatos Luís Bertrand, Mâncio de Santa Cruz e Pedro de Santa Maria, mártires. Faleceram em 1627, foram missionários espanhóis queimados vivos em Omura, no Japão. Santo do dia 29 de julho, Beato João Batista Egoscuezábal Audaz. Foi um religioso e mártir, faleceu em 1936. Irmão da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, foi assassinado nos arredores de Barcelona durante a Guerra Civil Espanhola. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, que você deseja, se for para o seu bem. O professor Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde diariamente nos responde as nossas dúvidas, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele dará para nós. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Os ímpios irão para a tormenta eterna. Os fiéis irão para o céu, aqueles que aderirem à graça de Deus. Quem não aderir é porque não quer.
então será banido da presença de Deus, por não aceitá-lo. É a própria pessoa que se exclui. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus,